Eram 2 da manhã quando peguei o celular pela última vez. A casa estava em silêncio, só o barulho do relógio na parede e o zumbido da geladeira. A mesa da ceia ainda estava arrumada, a comida fria dentro dos potes. Os presentes embrulhados embaixo da árvore de Natal não tinham sido abertos. Eu tinha esperado meus 3 filhos desde as 7 da noite. Liguei, mandei mensagem, esperei. Nada. Foi quando abri o Instagram e vi a foto. Marcelo, Carla e André, todos juntos numa praia paradisíaca, sorrindo, felizes. E então li o comentário da minha nora. A gente convidou, mas ia ficar complicado com a idade dele. Ia atrapalhar. Aquelas 3 palavras, ia atrapalhar, rasgaram algo dentro de mim que nunca mais voltou ao lugar. Eu olhei ao redor do apartamento vazio. As luzes de Natal piscando na janela. A toalha bordada que minha Helena tinha feito, estendida na mesa. O Chester que preparei com a farofa que Marcelo sempre elogiava. A rabanada que Carla pedia todo ano. O vinho caro que comprei pro André. Tudo ali, intocado, desperdiçado. Eu tinha usado parte das minhas economias para comprar os presentes dos netos. Tinha decorado a casa sozinho, subindo em banquinho mesmo com as dores no joelho. E para quê? Para descobrir que eu atrapalhava. Sentei no sofá e chorei como não chorava desde o dia que enterrei minha esposa, 5 anos atrás. Chorei por tudo que tinha dado para eles. Chorei pelos natais que passei sozinho esperando. Chorei porque percebi, naquela madrugada fria de dezembro, que meus filhos tinham me apagado da vida deles. Eu era um estorvo, um peso, um velho que atrapalhava. Pensei em desistir de tudo naquela noite, até que alguns dias depois minha vizinha, Dona Marta, bateu na minha porta trazendo bolo e café. Ela tinha ouvido meu choro através da parede. E foi ela quem me disse algo que mudou tudo. Francisco, família não é quem nasce do seu sangue, é quem fica quando todo mundo vai embora. Se você está acompanhando essa história, deixe nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada. Meu nome é Francisco Freitas. Tenho 62 anos e durante toda a minha vida eu acreditei que tinha construído uma família sólida. Fui professor de matemática por 35 anos em escola pública aqui em Curitiba. Não ganhava muito, mas sempre dei conta do recado. Tenho 3 filhos, Marcelo, de 35 anos, que é advogado, Carla, de 32, que é administradora, e André, o caçula de 28, que é engenheiro. Todos fizeram faculdade particular. E como eu consegui pagar? Trabalhando dobrado. Eu dava aulas de manhã e à tarde na escola, e à noite dava aulas particulares em casa. Final de semana, mais aulas particulares. Minha esposa, Helena, era a luz da minha vida. A gente se conheceu jovem, casou cedo, construiu tudo junto. Ela era costureira e trabalhava em casa, cuidando das crianças e fazendo roupas por encomenda. Não tivemos vida fácil, mas tivemos vida feliz. Até que há 7 anos Helena começou a sentir dores fortes. Depois de vários exames, o diagnóstico veio como um soco. Câncer de mama, já avançado. Durante 2 anos, cuidei dela com toda dedicação. Levava nas quimioterapias, segurava ela quando vomitava, trocava os curativos, fazia comida especial. Os filhos apareciam pouco. Marcelo sempre tinha reunião importante no escritório. Carla morava longe, 20 minutos de carro, e dizia que tinha muito trabalho. André estava focado na carreira e mal dava as caras. Quando Helena faleceu, 5 anos atrás, eu enterrei junto com ela uma parte de mim. Fiquei sozinho no apartamento de 2 quartos no bairro Portão. As crianças vieram no velório, choraram, me abraçaram. Prometeram estar presentes. Duraram 2 semanas visitando. Depois, sumiram. Nos primeiros meses, eu ainda recebia visitas esporádicas. Marcelo trazia os netos, Lucas e Sofia, mas ficava meia hora e ia embora correndo. Carla aparecia com a pequena Beatriz, mas passava o tempo todo no celular impaciente. André raramente dava notícias. Eu tentava não ser chato. Não ligava demais, não cobrava, mas sentia falta. Falta da minha família. Falta dos meus netos, falta de propósito. Os natais eram sempre difíceis. No primeiro Natal sem Helena, eu preparei uma ceia simples e convidei os filhos. Eles vieram, mas estavam todos apressados. Comeram rápido, deram os presentes e foram embora antes das 10 da noite. No segundo Natal, mesma coisa. Eu me esforçava, preparava os pratos que eles gostavam, comprava presentes para os netos. Mas eles chegavam tarde,
ficavam pouco e iam embora cedo. No terceiro e quarto Natal piorou. Começaram a desmarcar em cima da hora. Pai, desculpa, mas a família da Patrícia convidou a gente para passar lá. Pai, a Beatriz está gripada, melhor não sair. Pai, surgiu um compromisso, a gente não vai conseguir. Eu entendia, ou pelo menos tentava entender. Eles tinham suas vidas, suas famílias, seus compromissos. Mas dói. Dói muito passar o Natal sozinho, olhando para a mesa vazia, lembrando de quando a casa era cheia de risadas e abraços. Este ano 2024, eu decidi que ia fazer diferente. Ia me esforçar mais. Ia mostrar para os meus filhos que eu ainda era importante, que ainda valia a pena me visitar. 2 semanas antes do Natal, comecei os preparativos. Liguei para o Marcelo. Filho, esse ano eu quero fazer um Natal em casa. Vou preparar aquele Chester com farofa que você adora. Pode vir? Traz a Patrícia e as crianças. Claro, pai. A gente vai sim, vai ser bom. Liguei para Carla. Mesma resposta animada. Liguei para o André. Ele também confirmou. Fui ao mercado e gastei quase metade da minha aposentadoria em ingredientes. Chester, farofa especial, arroz à grega, rabanada, frutas, refrigerante, vinho. Comprei decoração de Natal, luzes, enfeites, uma árvore pequena. Fui à loja de brinquedos e comprei os presentes que os netos tinham pedido. Gastei mais do que devia, mas valia a pena. Era Natal, era família. Passei dias cozinhando, limpando, organizando. Lavei a casa inteira, encerei o chão, arrumei os quartos. Montei a árvore sozinho, mesmo com as dores no joelho que doem mais quando o tempo está frio. Pendurei as luzes na janela. Coloquei a toalha bordada que Helena tinha feito na mesa da sala. Na véspera do Natal, 24 de dezembro, acordei às 6 da manhã. Terminei os últimos preparativos. Embrulhei os presentes com papel colorido e fitas. Coloquei embaixo da árvore. Preparei a ceia com todo cuidado, seguindo as receitas que Helena me ensinou. Às 5 da tarde, tudo estava pronto. A casa cheirava a comida boa. As luzes piscavam na janela. A mesa estava linda, arrumada com pratos, copos, guardanapos dobrados. Tomei banho, coloquei uma camisa social limpa, passei um perfume. Me olhei no espelho e vi um velho cansado, mas esperançoso. Hoje vai ser diferente, pensei. Hoje minha família vai estar aqui. Às 7 da noite liguei para o Marcelo para confirmar. Sim, pai, estamos indo. Só vamos passar rapidinho na casa da Patrícia para dar os presentes lá primeiro, e depois vamos aí, no máximo às 9. Tá bom, filho? Tô esperando vocês. Sentei no sofá e esperei, o coração cheio de expectativa. Finalmente, ia ter um Natal em família de novo, mas eu não fazia ideia do que estava por vir. Eram 7:30 da noite. Eu estava sentado no sofá, olhando para a porta, esperando a campainha tocar a qualquer momento. A casa estava silenciosa. Só o som do relógio na parede, tic-tac, tic-tac, marcando o tempo. Peguei o celular e vi uma mensagem da Carla. Pai, estamos resolvendo umas coisas aqui ainda. A gente chega aí mais tarde, tá? Respondi. Tudo bem, filha. Estou esperando. 8 horas. Nada. Levantei, fui até a janela. A rua estava cheia de movimento. Famílias entrando e saindo de carros, carregando presentes, crianças correndo animadas. Todo mundo tinha para onde ir, gente para abraçar. 8:30. Liguei para o Marcelo. Chamou e caiu na caixa postal. Liguei de novo, mesma coisa. Mandei mensagem. Filho, tá tudo bem? Que horas vocês chegam? Visualizou, mas não respondeu. Meu coração começou a apertar. Aquela sensação ruim, aquele frio na barriga. Eu já conhecia esse roteiro. Era sempre assim. Promessas que não se cumpriam. 9 horas. Tentei ligar para Carla. Não atendeu. Mandei mensagem. Nada. Liguei para o André. Ele atendeu, mas a ligação estava com muito barulho de fundo. Música alta, gente rindo. Oi, pai. André, onde vocês estão? Tô esperando aqui. Ah, pai, desculpa, a gente tá meio enrolado ainda. Vamos tentar chegar aí mais tarde, tá? Mas, filho, a ceia tá pronta. Tá tudo esperando vocês. Eu sei, pai. A gente vai, relaxa. E desligou. Fiquei parado no meio da sala, telefone na mão, tentando entender. Enrolado com o quê? Pensei. Hoje é véspera de Natal. Eles confirmaram que viriam. 9:30. 10 horas. Nada. Fui até a cozinha. Abri as panelas. A comida estava ficando fria.
Cobri tudo e guardei na geladeira. Talvez quando eles chegassem eu esquentava de novo. 10h30. 11 horas. Liguei para Carla de novo. Nada. Liguei para o Marcelo. Nada. Liguei para o André. Desligou na minha cara. Sentei na mesa da sala. Olhei para aquela mesa toda arrumada. Pratos vazios, copos brilhando na luz da árvore de Natal. A toalha bordada que Helena fez com tanto carinho. Tudo preparado com amor. Tudo desperdiçado. Senti as lágrimas começarem a subir, mas segurei. Eles ainda vão vir, eu tentava me convencer. Devem estar presos no trânsito ou na casa dos sogros. Vão vir. 11h30. Os vizinhos começaram a acender fogos. O Natal estava chegando. Peguei o telefone e mandei mensagem para os 3 filhos. Feliz Natal, meus filhos. Estou esperando vocês. 00:30. Os fogos explodiram no céu. Luzes coloridas, estrondos, gritos de Feliz Natal, vindos de todos os lados. Famílias nas janelas, nos quintais, abraçadas, felizes. Eu estava sozinho, no silêncio do meu apartamento, olhando para o celular, esperando uma resposta que não vinha. Nenhum dos 3 respondeu minha mensagem. Levantei, fui até a cozinha. Abri a geladeira, peguei um prato, me servi. Chester frio, farofa, arroz. Sentei na mesa sozinho e comi. Cada garfada doía. Não pela comida, mas pelo significado. Eu tinha preparado aquilo tudo para eles. E eles não vieram. Terminei de comer. Lavei o prato, guardei tudo. Olhei para os presentes embaixo da árvore, embrulhados com tanto cuidado. Os brinquedos que os netos pediram. As roupas que comprei para o Marcelo. O perfume caro que a Carla tinha comentado que queria. O relógio que o André tinha mostrado numa vitrine meses atrás. Tudo ali, esperando, assim como eu. 1h da manhã. Sentei no sofá, abri a televisão. Passava um filme de Natal. Famílias felizes, abraços, risadas. Desliguei. Não aguentava. Peguei o celular de novo. Fui no WhatsApp. Vi que Marcelo tinha postado status. Cliquei. Uma foto. Ele com a esposa e as crianças. Todos de roupa de praia, em frente a uma piscina. A legenda: começando as férias. Meu coração parou. Férias? Que férias? Fui no Instagram. Abri o aplicativo que Carla tinha insistido para eu criar para ver fotos dos netos. Eu quase nunca usava, mas naquele momento senti que precisava ver. A primeira foto no feed era do Marcelo, postada há 2 horas. Uma foto de toda a família num resort de praia. Marcelo, Patrícia, Lucas e Sofia. Todos sorrindo, com roupas de verão, bebidas tropicais na mão, piscina ao fundo. A legenda dizia: Natal em família no paraíso. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Desci o feed, mais fotos. Carla, postada há 1 hora. Ela, o marido Gustavo e a pequena Beatriz na praia. A menina brincando na areia. Carla de biquíni, sorrindo. Legenda: Natal com os pés na areia. Gratidão por esse momento. Continuei descendo. André postou há 40 minutos. Ele e a namorada Amanda, abraçados numa varanda de frente para o mar. Drinks na mão, pôr do sol ao fundo. Melhor Natal de todos. Eles estavam juntos, os 3, numa viagem de Natal, em família, todos juntos, sem mim. As mãos tremiam segurando o celular. Voltei na foto do Marcelo. Li os comentários. Dezenas de amigos elogiando, desejando felicidades. E então, vi um comentário de Patrícia, minha nora, respondendo uma amiga que tinha perguntado: e o vovô? Ele foi também? A resposta de Patrícia estava ali, pública, para todo mundo ver. A gente convidou, mas ia ficar complicado com a idade dele. Ia atrapalhar as crianças correndo na praia. Melhor ele ficar tranquilo em casa. Li aquilo 1 vez, 2 vezes, 3. Ia atrapalhar. Aquelas palavras atravessaram meu peito como uma faca. Eu atrapalhava. Minha presença atrapalhava. Eu que paguei a faculdade deles. Eu que trabalhei dobrado a vida inteira para dar o melhor. Eu que cuidei da mãe deles sozinho enquanto eles estavam ocupados demais para aparecer. Eu atrapalhava. Larguei o celular no sofá. Olhei ao redor. A casa decorada, a árvore de Natal, os presentes, a mesa arrumada. E comecei a chorar. Chorei como não chorava desde o dia que enterrei Helena. Chorei tudo que tinha segurado por 5 anos. A solidão, a saudade, a rejeição, o abandono.
Eram 2 da manhã do dia de Natal, e eu estava completamente sozinho, e meus filhos estavam numa praia, felizes, sem mim, porque eu atrapalhava. Os dias seguintes ao Natal foram os mais sombrios da minha vida. Eu não conseguia sair da cama, não conseguia comer, não conseguia pensar em nada além daquelas palavras. Ia atrapalhar. Deixei a árvore de Natal montada, deixei os presentes embaixo dela. Não tive coragem de guardar. Era como se guardar significasse aceitar que tudo aquilo tinha sido em vão. Nenhum dos meus filhos ligou no dia 25, nem no 26, nem no 27. No dia 28, recebi uma mensagem do Marcelo. Oi, pai. Voltamos da viagem. Foi ótimo. Depois a gente passa aí para te ver. Beijo. Não respondi. Carla mandou foto da Beatriz na praia. Olha a netinha se divertindo. Não respondi. André mandou. E aí, pai? Tudo bem? Feliz Natal atrasado. Não respondi nenhum deles. Passei os dias sentado no sofá olhando para a parede. A comida que tinha preparado estragou na geladeira. Não tive coragem de jogar fora, mas também não consegui comer. No dia 30 de dezembro, tarde da noite, ouvi uma batida na porta. Pensei em não atender, mas a batida continuou insistente. Arrastei-me até a porta. Abri. Era Dona Marta, minha vizinha do apartamento ao lado. Uma senhora de uns 68 anos, cabelo grisalho, sempre simpática. Ela estava com uma travessa nas mãos e um olhar preocupado. Francisco, eu trouxe bolo. Fiz demais e pensei em você. Tentei sorrir, mas não consegui. Obrigado, Dona Marta. Mas eu não estou com fome. Ela olhou para mim, para os meus olhos vermelhos e inchados, para minha barba por fazer, para minha roupa amarrotada. Francisco, eu ouvi você chorando na noite de Natal. A parede é fina. E eu ouvi. Senti a vergonha subir. Desculpa se fiz barulho. Não é isso. Ela entrou sem pedir licença, colocou o bolo na mesa e se virou para mim. O que aconteceu? E ali na frente daquela senhora que eu mal conhecia, eu desabei, contei tudo. A espera, a ceia preparada, os presentes, as mensagens sem resposta, a viagem que eles fizeram juntos, o comentário da minha nora dizendo que eu ia atrapalhar. Dona Marta me ouviu em silêncio, balançando a cabeça, os olhos marejados. Quando terminei, ela segurou minhas mãos e disse algo que nunca vou esquecer. Francisco, eu sei exatamente como você se sente, porque eu também fui abandonada pela minha família. Tenho 2 filhas que moram em São Paulo. Elas não vêm me ver há 3 anos. No Natal mandam mensagem de WhatsApp. Só isso. Então eu sei a dor que é. Olhei para ela surpreso. Sempre a via sorrindo, sempre educada. Nunca imaginei. Mas sabe o que eu aprendi, Francisco? Aprendi que família não é quem nasce do seu sangue. Família é quem fica quando todo mundo vai embora. E tem muita gente boa por aí, esperando para te acolher. Você só precisa abrir essa porta. Ela apontou para a porta da frente. Amanhã é 31 de dezembro. Eu faço parte de um grupo da igreja do bairro, a Igreja São Miguel. A gente se reúne todo sábado e faz ações para idosos que estão sozinhos. Amanhã vamos ter uma celebração de Ano Novo lá, comida, música, oração. Nada luxuoso, mas tem gente boa, gente que se importa. Vem comigo. Balancei a cabeça. Não sei, Dona Marta. Não tô com cabeça para isso. Exatamente por isso que você precisa vir. Francisco, você pode ficar aqui se afogando em tristeza, ou pode dar um passo para fora e começar de novo. Sua escolha. Ela deixou o bolo, anotou o endereço da igreja num papel e saiu. Fiquei a noite inteira pensando. Parte de mim queria ficar ali, afundado na dor, esperando que meus filhos ligassem, pedissem desculpas, me procurassem. Mas outra parte, uma parte pequena que ainda lutava dentro de mim, sabia que Dona Marta tinha razão. No dia 31, às 6 da tarde, tomei banho, me barbeei, coloquei uma roupa limpa. Peguei o papel com o endereço e saí. Dona Marta estava me esperando na porta do prédio, sorrindo. Sabia que você viria. Fomos juntos até a Igreja São Miguel. Era uma igreja pequena, simples, num bairro popular. Quando entramos tinha umas 30 pessoas, idosos a maioria. Mas também tinha gente mais jovem, voluntários. Um padre jovem, de uns 35 anos, veio nos cumprimentar. Boa noite, meu nome é Padre Lucas. Bem-vindo, Dona Marta me apresentou. Esse é Francisco, meu vizinho, primeiro dia dele aqui. Padre Lucas me apertou a mão com firmeza. Que bom ter você, Francisco.
Aqui todo mundo é família. Durante a celebração cantamos, oramos, comemos. A comida era simples, mas feita com carinho. As pessoas conversavam, riam, se abraçavam. Tinha um senhor de uns 75 anos, seu Antônio, que contou histórias engraçadas da juventude. Tinha uma senhora, Dona Joana, que fazia artesanato lindo e mostrou para todo mundo. E tinha uma moça de uns 40 anos, Clara, assistente social, que coordenava as ações do grupo. Ela se sentou do meu lado em certo momento. Francisco, Dona Marta me contou um pouco da sua história. Quero que você saiba. Você não está sozinho. A gente está aqui e a gente se importa. Pela primeira vez em semanas, senti um calorzinho no peito. Não era felicidade, mas era esperança. À meia-noite, quando os fogos explodiram lá fora, todo mundo se abraçou. Dona Marta me abraçou forte. Padre Lucas me abraçou. Seu Antônio, Dona Joana, Clara. Pessoas que eu tinha conhecido naquela noite, mas que me receberam de braços abertos. E ali, no meio daquelas pessoas, eu percebi algo. Meus filhos não tinham me ligado para desejar feliz ano novo. Nenhuma mensagem. Mas eu estava rodeado de gente que se importava. Quando voltei para casa naquela noite, desmontei a árvore de Natal. Guardei os presentes, limpei a casa, joguei fora a comida estragada. E pela primeira vez em dias, dormi tranquilo, porque eu tinha tomado uma decisão. Ia reconstruir minha vida, não em função dos meus filhos, mas em função de mim mesmo. Janeiro de 2025 começou diferente. Eu tinha feito uma promessa para mim mesmo. Não ia mais esperar por migalhas de afeto dos meus filhos. Ia viver. Comecei a frequentar a Igreja São Miguel todo sábado. O grupo de idosos se reunia para várias atividades. Às vezes era só um café da tarde com bolo e conversa. Outras vezes fazíamos visitas a asilos, distribuíamos alimentos para pessoas carentes ou simplesmente passeávamos no parque. Seu Antônio, aquele senhor de 75 anos que eu tinha conhecido no Ano Novo, me chamou para pescar num sábado. Francisco, eu vou todo sábado de manhã pescar no lago do Parque Barigui. Vem comigo, faz bem para a cabeça. Aceitei. E virou tradição. Todo sábado, às 6 da manhã, eu e seu Antônio íamos pescar. Não pegávamos quase nada, mas não era sobre os peixes. Era sobre sentar ali, em silêncio, ouvindo os pássaros, sentindo o vento, conversando sobre a vida. Seu Antônio também tinha sido abandonado pelos filhos. Tinha 3. Todos moravam fora do país. Raramente ligavam. No Natal mandavam uma mensagem pelo WhatsApp e pronto. No começo doía demais. Ele me disse uma manhã, enquanto ajustava a isca. Mas depois eu entendi que eu não posso forçar ninguém a me amar. Eu posso, isso sim, escolher quem eu deixo entrar no meu coração. E hoje minha família é essa galera da igreja. São eles que aparecem quando eu preciso. Aquelas palavras ficaram comigo. Conheci melhor Dona Joana, a senhora que fazia artesanato. Ela tinha 71 anos, viúva, sem filhos. Fazia crochê, bordado, pinturas em tecido, vendia em feirinhas de artesanato para complementar a aposentadoria. Francisco, você devia fazer algo produtivo também. Trabalhar com as mãos acalma a mente, ela disse. Comecei a ajudá-la nas feiras. Carregava as coisas, montava a barraca, conversava com os clientes e comecei a aprender. Ela me ensinou a fazer peças simples de crochê. Eu, que nunca tinha pegado numa agulha na vida, comecei a fazer tapetes, panos de prato. Era estranho no começo, mas era terapêutico. Sentar ali, fazendo os pontos, vendo algo ser criado pelas minhas mãos. Me fazia esquecer a dor. Clara, a assistente social, me chamou para uma conversa particular um dia. Francisco, o Padre Lucas e eu estamos montando um projeto de aulas de reforço para crianças carentes do bairro. Você foi professor de matemática a vida inteira. Que tal dar aulas voluntárias? Algumas horas por semana só. Pensei por um momento. Fazia 5 anos que tinha me aposentado. 5 anos sem entrar numa sala de aula. Eu não sei se ainda tenho o jeito. Você tem, sim. E essas crianças precisam. Muitas não têm ninguém em casa para ajudar com a lição. Você pode fazer diferença. Aceitei. E começou ali, numa salinha improvisada no fundo da igreja, com 6 crianças entre 10 e 13 anos. A primeira aula foi difícil. Eu estava nervoso, as mãos tremiam. Mas quando vi aqueles olhinhos curiosos olhando para mim, esperando aprender, alguma coisa dentro de mim acordou.
Eu era bom nisso. Ensinar sempre foi minha paixão. E essas crianças, diferente dos meus próprios filhos e netos, me valorizavam, me ouviam, me respeitavam. Em um mês, o grupo cresceu para 15 crianças. Em 2 meses, para 25. Pais vinham me agradecer. Professor Francisco, meu filho tirou nota boa na prova por causa do senhor. Professor, a senhora está melhor em matemática, obrigada. Comecei a me sentir útil de novo. Necessário, importante. Enquanto isso, meus filhos continuavam distantes. Marcelo mandava mensagem de vez em quando. Oi, pai, tudo bem? Eu respondia. Tudo. E a conversa morria ali. Carla ligou uma vez em fevereiro. Pai, desculpa não ter ido no Natal. Foi tudo muito corrido. Mas logo a gente se vê. Eu só disse, tudo bem, Carla, cuida da Beatriz. André sumiu completamente. Não mandou mensagem, não ligou, nada. Mas eu não sofria mais como antes, porque eu tinha percebido algo importante. Eu não precisava deles para ser feliz. Eu tinha uma vida agora. Uma vida cheia de propósito, de amigos verdadeiros, de atividades que me faziam bem. Em março, Padre Lucas me chamou para uma conversa. Francisco, eu vi como você se dedica nas aulas, como você se importa com as crianças. E eu queria te fazer um convite. A gente vai expandir o projeto. Vamos ter aulas de segunda a sexta, à tarde. Não posso pagar muito, mas posso pagar uma ajuda de custo mensal. Você toparia ser o coordenador? Olhei para ele surpreso. Coordenador? Sim. Você organizaria as aulas, traria outros voluntários, acompanharia o progresso das crianças. O que acha? Não hesitei. Eu aceito. E assim, aos 62 anos, 5 anos depois de me aposentar, eu voltei a trabalhar. Não pelo dinheiro, que era pouco, mas pelo significado. Aquelas crianças me viam como herói. Corriam para me abraçar quando eu chegava. Me chamavam de Professor Chico. Faziam desenhos para mim. Me contavam seus sonhos. E eu, que tinha me sentido inútil, descartável, um estorvo, agora me sentia essencial. Dona Marta sempre dizia, tá vendo, Francisco? Você só precisava de um empurrãozinho. Um sábado de abril, enquanto pescava com seu Antônio, meu celular tocou. Era Marcelo. Atendi. Oi, filho. Pai, tudo bem? Olha, eu estava pensando, faz tempo que a gente não se vê. Que tal a gente almoçar domingo que vem? Pensei por um momento. Parte de mim queria dizer sim. Queria acreditar que ele estava realmente interessado. Mas outra parte, a parte que tinha aprendido a se proteger, sabia que tinha algo por trás. Marcelo, domingo eu tenho compromisso. Vou na missa e depois tenho reunião com os voluntários do projeto. Ah, ele pareceu surpreso. Que projeto? Eu dou aulas de reforço para crianças carentes. Virei coordenador do projeto. Silêncio do outro lado. Sério, pai? Não sabia. Pois é, tem muita coisa que você não sabe sobre mim, Marcelo. Mais silêncio. Tá bom, pai. Depois a gente marca, então. Tá bom. Tchau, filho. Desliguei. Seu Antônio me olhou sorrindo. Você tá diferente, Francisco. Mais firme. Tô aprendendo, seu Antônio. Aprendendo a me respeitar. E era verdade. Pela primeira vez em anos eu estava aprendendo que meu valor não dependia da aprovação dos meus filhos. Dependia de mim mesmo. Os meses foram passando e minha vida estava completamente transformada. Eu acordava cedo, ia pescar com seu Antônio aos sábados, passava as tardes dando aula, participava das atividades da igreja, tinha rotina, tinha amigos, tinha propósito. O projeto de reforço escolar cresceu tanto que conseguimos uma parceria com a prefeitura. Agora tínhamos uma sede maior, mais materiais, mais voluntários. Eu coordenava tudo com a ajuda da Clara. As crianças me amavam. Faziam cartinhas de agradecimento, me chamavam para os aniversários deles, me abraçavam na rua quando me viam. Eu era importante para elas, e elas eram importantes para mim. Dona Joana me ensinou a fazer peças mais elaboradas de artesanato. Comecei a vender nas feiras junto com ela. Não era muito dinheiro, mas ajudava. E mais importante, eu estava criando algo com minhas próprias mãos. Estava produzindo, sendo útil. Padre Lucas se tornou um amigo próximo. A gente conversava sobre fé, sobre vida, sobre perdão. Ele nunca me pressionou sobre meus filhos, mas sempre me lembrava. Francisco, perdão não significa aceitar continuar sendo maltratado. Perdão é liberar a raiva do seu coração, mas você pode perdoar e ainda assim
manter distância. Aquilo fazia sentido para mim. Em junho recebi uma ligação da Carla. Era raro ela ligar. Oi, pai, tudo bem? Tudo, Carla. E você? Pai, eu queria te contar uma novidade. A gente vendeu o apartamento e comprou uma casa maior. É linda, tem quintal, 3 quartos. Você precisa vir conhecer. Que bom, filha. Fico feliz por vocês. Então, quando você pode vir? Carla, minha agenda tá meio cheia. Tenho as aulas, o projeto, a igreja. Ah, pai, você pode faltar um dia. É importante. Respirei fundo. Carla, se é importante para você, você pode vir me buscar e me levar para conhecer. Que tal sábado à tarde? Silêncio. Ela não esperava isso. Sábado eu tenho compromisso, pai. Então, domingo? Domingo a gente vai no aniversário da sobrinha do Gustavo. Entendo. Então, quando você tiver um tempo livre, me avisa. Eu encaixo na minha agenda. Tá, pai. Depois eu te ligo. Desligou. Eu sabia que ela não ia ligar tão cedo, mas não doeu como antes. Porque eu tinha aprendido. Quem quer arruma tempo. Quem não quer arruma desculpa. Em agosto aconteceu algo que mudou tudo. Estava dando aula numa terça-feira à tarde, quando apareceu uma equipe de reportagem de um canal de TV local. Eles estavam fazendo uma matéria sobre projetos sociais da cidade. Padre Lucas me avisou. Francisco, eles querem te entrevistar. Você é o coordenador. Faz sentido. Fiquei nervoso, mas aceitei. A repórter me fez perguntas sobre o projeto, sobre as crianças, sobre o impacto na comunidade. E então ela perguntou: e o senhor, professor Francisco, por que decidiu se dedicar a esse projeto? Olhei para a câmera e falei com o coração. Porque essas crianças me ensinaram que família não é só sangue. Família é quem aparece, quem se importa, quem fica. E eu quero ser família para elas, assim como elas são para mim. A matéria foi ao ar na sexta-feira à noite. No sábado de manhã, meu celular não parava de tocar. Vizinhos, conhecidos antigos, ex-alunos, todo mundo me ligando para parabenizar. E então, no meio da tarde, recebi uma ligação de Marcelo. Pai, eu vi a reportagem na TV. Você não me contou que estava coordenando um projeto desses? Você nunca perguntou, Marcelo. Pai, eu fiquei impressionado, sério. As crianças falando de você, a repórter elogiando o seu trabalho. Eu não sabia que você estava fazendo isso tudo. Pois é. Pai, eu queria te pedir desculpa. Eu sei que eu fui ausente, a gente foi ausente. E você não merecia isso. Fiquei em silêncio, esperando. A Carla e o André também viram a reportagem. A gente estava conversando e a gente queria te ver. Podemos marcar um almoço todos juntos com você? Pensei. Será que era sincero? Ou era só porque eu tinha aparecido na TV, porque agora eu era alguém de novo? Marcelo, vou pensar e te dou uma resposta. Tá, pai, mas pensa com carinho, por favor. A gente sente sua falta. Desliguei. Sentei no sofá. Dona Marta estava na minha casa. Ela tinha vindo me visitar depois da reportagem. O que você vai fazer, Francisco? Não sei, Dona Marta. Parte de mim quer acreditar que eles mudaram, mas outra parte tem medo de se machucar de novo. Exatamente. Ela segurou minha mão. Francisco, você pode encontrar com eles, mas vá sem expectativa. Vá protegendo seu coração. Escuta o que eles têm a dizer, mas não se iluda. Ações falam mais que palavras. Tinha razão. No domingo liguei para o Marcelo. Pode ser sábado que vem, 12h, mas quero que seja num restaurante público, não na casa de ninguém. Claro, pai. Onde você quiser. Marcamos num restaurante simples no centro. Quando chegou o sábado, vesti minha melhor roupa. Orei pedindo força e fui. Eles já estavam lá quando cheguei. Marcelo, Carla e André. Sozinhos, sem cônjuges, sem crianças. Marcelo levantou e me abraçou. Oi, pai. Que bom te ver. Carla me beijou no rosto. Oi, pai, você está bem, hein? André me cumprimentou com um aceno. E aí, pai? Sentamos. O clima estava estranho. Ninguém sabia por onde começar. Foi Marcelo quem quebrou o silêncio. Pai, a gente te chamou aqui porque a gente precisa te pedir perdão, de verdade. Carla concordou. É verdade, pai. A gente foi horrível com você, principalmente no Natal passado. Olhei para eles. Vocês sabem que eu vi as fotos da viagem, né? Marcelo baixou a cabeça. A gente sabe. E a gente sabe do comentário da Patrícia. Ela errou, pai. Mas eu também errei. Eu devia ter insistido para você ir. Ou então devia ter passado o Natal com você e viajado depois.
Mas vocês não fizeram isso. Vocês me deixaram sozinho. Carla estava com os olhos marejados. A gente sabe, pai, e a gente se arrependeu. Quando vimos você na TV, coordenando aquele projeto lindo, sendo abraçado por aquelas crianças, a gente percebeu o quanto foi idiota. Você sempre foi um pai maravilhoso, e a gente te tratou como lixo. André, que até então tinha ficado calado, finalmente falou. Pai, eu sei que eu fui o pior de todos. Eu simplesmente sumi. Não tive coragem nem de dar a cara à tapa. Mas eu tô aqui hoje porque eu quero mudar isso. Eu quero ter você na minha vida de novo. Olhei para os três. Vi a sinceridade nos olhos deles. Ou pelo menos eu queria ver. E por que agora? Perguntei. Por que só agora, depois da reportagem, vocês querem me ter na vida de vocês de novo? Marcelo respirou fundo. Porque a gente é covarde, pai. A gente só acordou quando viu outras pessoas te valorizando. E isso é vergonhoso. Mas é a verdade. Pelo menos eram honestos. Olha, eu disse, eu já perdoei vocês. Perdoei faz tempo. Porque guardar rancor só me fazia mal. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que as coisas vão voltar a ser como antes. A gente entende, pai, Carla disse. Eu tenho uma vida agora. Tenho compromissos, amigos, atividades. Não vou mais ficar esperando vocês aparecerem. Não vou mais organizar minha vida em torno de vocês. A gente não quer isso, pai, Marcelo disse. A gente só quer estar presente, do jeito que der, mas presente. Acenei. Então vamos ver. Vocês vão precisar provar com ações que isso é verdade, porque eu não acredito mais em promessas vazias. Eles concordaram. Almoçamos. Conversaram sobre as novidades deles. Eu contei sobre o projeto, sobre as crianças, sobre a igreja. Aos poucos, o clima ficou mais leve. Quando saímos do restaurante, Marcelo me abraçou de novo. Obrigado por nos dar uma chance, pai. Não me agradeça ainda. Me agradeça quando aparecerem de verdade. E eles apareceram. Nas semanas seguintes, Marcelo começou a me ligar com frequência. Carla me visitou 2 vezes. André me chamou para tomar um café. Mas eu mantinha a guarda. Porque Dona Marta tinha razão. Ações falam mais que palavras. E eu ia esperar para ver se as ações deles correspondiam às promessas. Setembro chegou e meus filhos realmente estavam mais presentes. Marcelo me ligava 2, 3 vezes por semana. Carla me visitou mais algumas vezes, trazendo a Beatriz. André me levou para jantar num restaurante legal. Mas eu percebia algo. Toda vez que a gente conversava, em algum momento, eles tocavam no assunto da reportagem. Pai, você virou celebridade. Pai, todo mundo está falando do seu projeto. Pai, você devia pedir patrocínio para empresas grandes. E então, no final de setembro, Marcelo me ligou com uma proposta. Pai, eu tenho um cliente, dono de uma rede de supermercados aqui em Curitiba. Ele viu a reportagem e quer fazer uma doação para o seu projeto. Mas ele quer te conhecer pessoalmente. Podemos marcar um almoço? Fiquei surpreso. Claro, filho. Qualquer ajuda para o projeto é bem-vinda. Marcamos. Fomos os 3, eu, Marcelo e o tal empresário, Sr. Renato. O almoço foi bom. Sr. Renato era simpático, fez várias perguntas sobre o projeto, sobre as crianças, sobre os resultados. No final ele disse, Professor Francisco, vou fazer uma doação de 20 mil para o projeto. E se der certo, podemos fazer isso todo ano. Fiquei emocionado. 20 mil reais. Era muito dinheiro. Daria para comprar material, reformar a sala, comprar computadores para as crianças. Muito obrigado, Sr. Renato. O senhor não sabe o quanto isso vai ajudar. Ele sorriu. Imagina, é um prazer apoiar um projeto tão bonito. Quando saímos, Marcelo estava radiante. Pai, que incrível! 20 mil reais. É, filho, vai ajudar muito. Pai, eu estava pensando... Com todo esse movimento, você devia pensar em expandir ainda mais, abrir outras sedes, contratar mais gente. E eu posso te ajudar com a parte jurídica. De graça. Montar uma ONG certinha. Tudo legalizado. Olhei para ele. Você faria isso? Claro, pai, afinal é um projeto da família, né? Da família? Você é meu pai. Seu sucesso é nosso sucesso. Algo não soou bem. Marcelo, o projeto não é sobre sucesso. É sobre ajudar crianças. Eu sei, pai, mas não tem problema em crescer, em ganhar visibilidade. Isso atrai mais doações, mais apoio. É bom para todo mundo. Fiquei em silêncio no caminho de volta para casa. Naquela noite, comentei com Dona Marta sobre a conversa. Ela franziu a testa. Francisco, cuidado.
Parece que seu filho está vendo o projeto como oportunidade de negócio, não como causa social. Você acha? Eu acho que ele está interessado, sim. Mas você precisa descobrir, interessado em você ou interessado no que você pode oferecer agora. As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça. Nos dias seguintes, Marcelo começou a me pressionar. Pai, eu já comecei a rascunhar o estatuto da ONG. A gente pode registrar você como presidente, eu como vice, a Carla como tesoureira e o André como secretário. Assim fica tudo em família. Marcelo, eu não sei se quero isso. O projeto é da igreja. O padre Lucas é meu parceiro nisso. Pai, mas se você registrar como ONG independente, pode captar muito mais recursos. Empresas preferem doar para ONGs registradas. É mais profissional. Conversei com o padre Lucas. Ele foi direto. Francisco, você é livre para fazer o que quiser. Mas pensa bem, por que você começou esse projeto? Para ajudar crianças ou para construir um império? Se for para ajudar, a gente já está fazendo. Se for para impressionar seus filhos, talvez você esteja perdendo o foco. Aquilo me acertou em cheio. Liguei para o Marcelo no dia seguinte. Filho, eu decidi que não vou transformar o projeto em ONG independente. Vou continuar trabalhando com a igreja. É onde eu me sinto bem. É onde tudo começou. Houve uma pausa longa do outro lado. Sério, pai, mas é uma oportunidade incrível. Eu sei, mas não é sobre oportunidade. É sobre propósito. Tá, pai, se é isso que você quer. O tom dele mudou. Ficou frio, seco. Nas semanas seguintes, Marcelo sumiu de novo. Parou de ligar. Parou de mandar mensagem. Carla também esfriou. Quando eu ligava, ela era educada, mas distante. André simplesmente desapareceu. E então, em outubro, aconteceu algo que confirmou minhas suspeitas. Estava na feira de artesanato com Dona Joana num sábado, quando vi do outro lado da praça Marcelo e Carla. Estavam conversando com um homem de terno, entregando papéis. Fiquei curioso. Fui até lá. Marcelo? Carla? O que vocês estão fazendo aqui? Eles se assustaram. O homem de terno se afastou discretamente. Oi, pai, Marcelo disse, tentando disfarçar. A gente estava resolvendo umas coisas. Que coisas? Carla evitou meu olhar. Fui direto. O que vocês estavam entregando para aquele homem? Marcelo hesitou, mas eu não ia deixar passar. Marcelo, fala. Ele suspirou. Tá bom, pai. A gente registrou uma ONG, no seu nome, para captar recursos para projetos sociais. Senti o sangue gelar. Vocês fizeram o quê? Calma, pai. A gente fez pelos trâmites legais. Usamos seu CPF, mas com autorização. Que autorização? Eu nunca autorizei nada. Pai, você assinou uns papéis quando a gente almoçou com o senhor Renato. Lembra? Lembrei. Marcelo tinha me dado uns documentos para assinar. Disse que era para formalizar a doação. Eu assinei sem ler direito. Vocês me enganaram. Não, pai. A gente fez isso por você, para facilitar. Facilitar para quem, Marcelo? Para mim ou para vocês? Carla finalmente falou. Pai, calma, a gente só está tentando ajudar. Ajudar? Olhei para os dois, incrédulo. Vocês sumiram de novo quando eu disse que não queria transformar o projeto em negócio. E agora descubro que vocês registraram uma ONG nas minhas costas? Marcelo tentou se explicar, mas eu já tinha entendido tudo. Eles não tinham voltado porque sentiam minha falta. Tinham voltado porque viram oportunidade. Viram que eu estava ganhando visibilidade, que empresários estavam interessados, que tinha dinheiro envolvido. Eu quero que vocês cancelem essa ONG. Agora. Pai, não é tão simples assim. Então, vocês arrumem um jeito. Porque se não fizerem, eu vou na delegacia e registro um boletim de ocorrência por uso indevido dos meus documentos. Eles ficaram pálidos. Pai, não precisa disso. Carla tentou acalmar. Precisa sim. Vocês me enganaram. De novo. Virei as costas e saí. Dona Joana, que tinha testemunhado tudo de longe, veio até mim. Francisco, você fez certo. Mas eu estava arrasado, porque eu tinha acreditado. Tinha acreditado que eles tinham mudado. E eles só estavam atrás de interesse. De novo. Depois do episódio da ONG fraudulenta, entrei em contato com um advogado que Padre Lucas me indicou. Ele analisou os documentos que eu tinha assinado e confirmou. Tecnicamente, estava tudo legal. Eu tinha assinado autorizando.
mesmo sem saber exatamente o que estava autorizando. Professor Francisco, o senhor pode exigir que a ONG seja dissolvida, já que foi criada sem seu pleno conhecimento. Mas vai dar trabalho, processos, burocracia, o advogado explicou. Eu quero que seja dissolvida. Não quero meu nome associado a nada que meus filhos arquitetaram pelas minhas costas. O processo começou. Marcelo e Carla tentaram me ligar várias vezes. Eu não atendi. Mandaram mensagens longas pedindo desculpas, dizendo que tinham feito com boa intenção. Não respondi. André, como sempre, sumiu. Dona Marta vinha me visitar quase todo dia. Francisco, eu sei que dói, mas você precisa aceitar. Seus filhos não são as pessoas que você gostaria que fossem. Eu sei, Dona Marta, mas ainda dói. Claro que dói. São seus filhos, mas você não pode continuar se machucando por causa deles. Padre Lucas também conversou comigo. Francisco, você já fez sua parte. Você perdoou, você deu chances. Mas perdão não significa permitir que continuem te usando. Às vezes, amar alguém é manter distância. Aquelas palavras me libertaram de um peso. Em novembro, a ONG foi oficialmente dissolvida. Marcelo me ligou, dessa vez eu atendi. Pai, tá feito. A ONG foi cancelada. Você tá satisfeito? Marcelo, não é questão de satisfação, é questão de respeito. Vocês me usaram. A gente não usou, pai. A gente realmente achou que estava ajudando. Ajudando vocês mesmos, né? Vocês queriam ter uma ONG no nome, captar recursos, aparecer. Mas fazer o trabalho de verdade, ajudar as crianças, isso vocês não querem. Ele ficou em silêncio. Marcelo, eu te amo. Amo você, a Carla e o André. Vocês são meus filhos e sempre vão ser. Mas eu não confio mais em vocês. E não vou permitir que vocês continuem entrando e saindo da minha vida quando convém. Pai, você está dizendo que não quer mais a gente por perto? Estou dizendo que, se vocês querem estar por perto, tem que ser de verdade. Não quando eu apareço na TV. Não quando acham que vão ganhar algo com isso, de verdade. E até agora vocês não mostraram que são capazes disso. Desliguei. Chorei naquela noite. Mas não era mais um choro de desespero. Era um choro de libertação. Eu estava me libertando da necessidade de aprovação deles. Dezembro chegou. E com ele a memória do Natal anterior. Fazia quase um ano desde aquela noite horrível em que esperei até as 2 da manhã. Dona Marta me convidou. Francisco, esse ano vamos fazer um Natal grande na igreja. Comida, música, troca de presentes. Você vem? Vou sim, com certeza. Seu Antônio também me chamou. Francisco, dia 24 eu faço uma ceia na minha casa. Pequena, só eu, você, Dona Joana, a Clara, o Padre Lucas. Gente que se gosta, vem? Fiquei emocionado. Eu vou, seu Antônio. Obrigado pelo convite. 2 dias antes do Natal, recebi uma mensagem de Marcelo. Pai, a gente queria passar o Natal com você. Podemos ir aí? Pensei por um longo tempo antes de responder. Marcelo, esse ano eu já tenho compromisso. Vou passar o Natal com meus amigos da igreja. Ah, tá. Então... Feliz Natal, pai. Feliz Natal, filho. Não senti culpa. Não senti tristeza. Senti paz. No dia 24, fui para a casa do seu Antônio. A mesa estava simples, mas cheia de carinho. Comida feita com amor, conversas sinceras, risadas verdadeiras. À meia-noite, quando os fogos explodiram, todo mundo se abraçou. Dona Marta me abraçou forte. Feliz Natal, Francisco. Você merece ser feliz. Feliz Natal, Dona Marta. Obrigado por ter batido na minha porta naquele dia. Seu Antônio levantou o copo. Um brinde ao Francisco, que nos ensinou que família não é sangue, é presença. Todos brindaram. E eu, pela primeira vez em anos, passei um Natal verdadeiramente feliz. No dia 25, acordei com mensagens dos meus filhos. Feliz Natal, pai. Respondi educadamente. Mas não senti mais aquela dor antiga, aquela necessidade de que eles estivessem ali. Passei o dia na igreja ajudando a distribuir cestas básicas para famílias carentes. As crianças do projeto vieram me abraçar. Professor Chico, Feliz Natal. E eu percebi. Essa era minha família. Essas crianças, esses amigos, essas pessoas que apareceram quando eu mais precisei. No final da tarde, sentei no banco da praça em frente à igreja. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Peguei o celular e abri as fotos antigas.
Fotos da minha família quando os filhos eram pequenos. Helena sorrindo. Eu e as crianças na praia. Natais antigos, todos juntos. Senti uma pontada de nostalgia, mas não de tristeza, porque eu tinha aprendido algo precioso. O passado era lindo, mas não volta. E ficar preso nele só me impedia de viver o presente. Guardei o celular, levantei do banco e caminhei de volta para casa com o coração leve, porque eu tinha encontrado finalmente o que procurava: paz. 2025 foi um ano de muito crescimento. O projeto de reforço escolar se expandiu. Conseguimos parceria com mais empresas, dessa vez tudo transparente e sem envolvimento dos meus filhos. Agora atendíamos mais de 80 crianças. Fui convidado para dar palestras em escolas sobre educação e voluntariado. Apareci em mais 2 reportagens, mas eu sempre deixava claro: o mérito não era meu, era de Deus, era da comunidade, era de cada pessoa que ajudava. Minha relação com meus filhos permaneceu distante, mas educada. Eles mandavam mensagem de vez em quando. Eu respondia, mas não havia mais intimidade, e eu tinha aceitado isso. Marcelo se casou de novo. Tinha se separado da Patrícia no meio do ano. Me convidou para o casamento. Fui, cumprimentei, tirei foto e fui embora cedo, sem mágoa, mas também sem ilusão. Carla teve mais um filho. Me avisou por mensagem. Mandei parabéns. Ela perguntou se eu queria conhecer o bebê. Disse que sim quando ela tivesse tempo de me levar lá. Ela disse que ia ver na agenda. Nunca mais tocou no assunto. André continuou sumido. Mas eu estava bem. Porque eu tinha Dona Marta, seu Antônio, Dona Joana, Padre Lucas, Clara, as crianças. Tinha uma vida cheia, significativa. Em outubro de 2025 aconteceu algo inesperado. Estava dando aula quando recebi uma ligação. Era de um hospital. Senhor Francisco Freitas, o senhor é pai do André Freitas? Meu coração disparou. Sou sim. O que aconteceu? Ele sofreu um acidente de moto. Está internado aqui no Hospital São Lucas. Pode vir? Larguei tudo e fui. Quando cheguei, André estava no CTI. Fratura na perna, traumatismo craniano leve. Estava estável, mas precisava de acompanhamento. Marcelo e Carla já estavam lá. Pai, Carla me abraçou chorando. Graças a Deus você veio. Fiquei com eles no hospital. André acordou à noite. Quando me viu, os olhos dele encheram de lágrimas. Pai, você veio? Claro que vim, filho. Você é meu filho. Ele chorou. Pai, eu fui tão idiota, tão idiota. Eu te abandonei, te usei. E mesmo assim, você está aqui. Segurei a mão dele. André, eu te amo. Mesmo com tudo. Mas isso não significa que eu vou deixar você me machucar de novo. Eu sei, pai. E eu não mereço seu perdão. Mas eu quero mudar. De verdade dessa vez. Olhei nos olhos dele. E vi sinceridade. Ou pelo menos, quis ver. André ficou internado por 1 semana. Eu ia visitá-lo todo dia. Marcelo e Carla também. A gente conversava, relembrava coisas boas do passado. E aos poucos, lentamente, começou a se formar uma nova dinâmica. Mais madura, mais honesta. Quando André recebeu alta, ele me pediu: Pai, eu posso ficar uns dias na sua casa? Para me recuperar? A namorada terminou comigo e eu tô sozinho no apartamento. Pensei, seria arriscado? Provavelmente. Mas era meu filho. E ele estava precisando. Pode, André, mas com regras. Você vai me respeitar, vai ajudar nas tarefas e vai procurar ajuda psicológica. Porque o que você precisa não é só recuperação física. Ele concordou. André ficou na minha casa por 2 meses. No começo, foi estranho. Mas aos poucos a gente foi se reconectando. Ele me ajudava nas tarefas, conversava comigo de verdade, me acompanhava nas aulas. Um dia, ele me disse: Pai, eu posso ser voluntário no projeto? Eu sou engenheiro. Posso ensinar matemática aplicada para os mais velhos. Fiquei surpreso. Você quer mesmo isso? Quero, eu preciso fazer algo de útil. Preciso me reconectar com o que importa. E ele se tornou voluntário. E era bom. As crianças gostavam dele. Ele era paciente, dedicado. Marcelo, vendo o André, também começou a aparecer mais. Pai, eu posso ajudar com a parte jurídica do projeto? De graça, de verdade, sem segundas intenções. Pode, mas a primeira vez que eu sentir que você está tentando tirar vantagem, você sai. Justo. Carla começou a levar a Beatriz e o bebê para me ver aos domingos.
Aos poucos, lentamente, a gente foi reconstruindo algo. Não o que era antes, mas algo novo. E quando dezembro de 2025 chegou, Marcelo me perguntou: pai, a gente pode passar o Natal com você esse ano? Na sua casa, a gente traz a comida, a gente ajuda, a gente faz junto. Olhei para ele. E o resort na praia? Ele baixou a cabeça envergonhado. Não, pai. Esse ano a gente quer estar com você, de verdade. Pensei. Será que era verdade? Ou era mais uma promessa vazia? Vou pensar. Conversei com Dona Marta. O que você acha? Francisco, você conhece seus filhos melhor do que ninguém. Se você acha que eles mudaram, dê uma chance. Mas não abra mão do seu Natal com a gente. Faz os dois. Ceia com eles no dia 24 e celebração com a gente no dia 25. Fazia sentido. Liguei para o Marcelo. Podem vir, mas vamos fazer na minha casa e todo mundo ajuda a preparar. E depois, no dia 25, eu tenho compromisso com meus amigos da igreja. Claro, pai. Do jeito que você quiser. E assim foi. No dia 24, às 4 da tarde, meus 3 filhos chegaram, trazendo netos, cônjuges, comida. A casa ficou cheia, barulhenta, viva. A gente cozinhou junto, decorou junto, conversou, riu. À noite sentamos à mesa. E antes de comer, eu pedi para fazer uma oração. Senhor, obrigado por essa mesa, por essa comida, por essa família. Obrigado por cada dor que me ensinou a ser forte. Obrigado por cada queda que me mostrou quem realmente se importa. E obrigado por essa segunda chance. Amém. Amém. Todos repetiram. Jantamos, conversamos, trocamos presentes. E pela primeira vez em anos eu senti que talvez, só talvez, a gente estava no caminho certo. Mas eu não baixei a guarda completamente. Porque eu tinha aprendido. Confiança se reconstrói com tempo, não com promessas. Janeiro de 2026 trouxe uma reviravolta que ninguém esperava. Estava dando aula numa quinta-feira quando recebi uma ligação de Dona Marta. A voz dela estava trêmula. Francisco, eu tô no hospital. Tive um AVC. Não tá grave, mas eu preciso de ajuda. Larguei tudo e fui. Quando cheguei, ela estava na emergência. Sozinha. Dona Marta, suas filhas sabem. Eu liguei. Elas disseram que vão tentar vir, mas São Paulo é longe. Os olhos dela encheram de lágrimas. Eu sabia que iam dizer isso. Segurei a mão dela. Eu tô aqui, e não vou sair daqui. E fiquei. Passei a noite no hospital com ela. No dia seguinte, as filhas dela realmente não apareceram. Mandaram mensagem dizendo que não podiam viajar, que tinham trabalho, compromissos. Dona Marta chorou. Eu criei essas meninas sozinha. Trabalhei feito condenada para dar estudo para elas. E agora, quando eu preciso, elas não vêm. Eu sei, Dona Marta. Eu sei exatamente como é. Ela me olhou. Francisco, a gente é patético, né? 2 velhos abandonados pelos próprios filhos. Não somos patéticos. Somos sobreviventes. Ela sorriu através das lágrimas. Dona Marta ficou internada por 1 semana. Eu ia visitá-la todo dia. Levava comida, livros, flores. Seu Antônio também ia. Dona Joana, Padre Lucas, Clara. Nossa família escolhida estava presente. Quando Dona Marta recebeu alta, ela precisava de cuidados. Não podia ficar sozinha. Vem morar comigo, eu ofereci. Tenho um quarto sobrando. Você fica lá até se recuperar completamente. Francisco, eu não posso abusar. Não é abuso. É família cuidando de família. Ela aceitou. Foi nessa época que meus filhos mostraram quem realmente eram agora. André, que ainda estava morando comigo, tinha alugado um apartamento, mas ainda estava de mudança, imediatamente se ofereceu. Pai, eu ajudo a cuidar da Dona Marta. Posso fazer compras, cozinhar, o que precisar. Marcelo apareceu trazendo remédios, alimentos especiais, até um andador para ajudá-la. Pai, o que mais a gente pode fazer? Carla foi visitar Dona Marta, levou flores, conversou com ela por horas. Dona Marta, a senhora fez tanto pelo meu pai. É a nossa vez de retribuir. Fiquei observando, em silêncio, vendo se era sincero ou só teatro. Mas com o passar dos dias percebi. Era sincero. Eles realmente estavam ajudando, sem pedir nada em troca, sem esperar reconhecimento. Dona Marta me disse certa noite: Francisco, seus filhos mudaram de verdade. Você acha? Eu acho. Eles estão aqui ajudando uma velha que nem é parente deles. Isso diz muito. Talvez ela tivesse razão.
Em fevereiro, aconteceu algo que testou de vez a mudança deles. O projeto de reforço escolar recebeu um prêmio nacional de educação. Fomos convidados para ir a Brasília receber o prêmio numa cerimônia oficial. Era uma grande oportunidade. Visibilidade, reconhecimento, possibilidade de parcerias maiores. Marcelo me ligou. Pai, parabéns pelo prêmio, você merece. Esperei. Esperei ele pedir para ir junto, para se envolver, para aparecer. Mas ele só disse, aproveita lá, pai, e tira foto pra gente ver. Estamos orgulhosos. Carla mandou mensagem. Pai, que orgulho. Você é inspiração. André disse, pai, você é foda, sério. E só. Nenhum deles pediu para se envolver. Nenhum quis aproveitar a oportunidade. Foi aí que eu soube. Eles tinham realmente mudado. Fui para Brasília. Levei Padre Lucas, Clara, seu Antônio e Dona Joana comigo. Recebemos o prêmio. Foi lindo, emocionante. Quando voltei, meus filhos fizeram uma festa surpresa na minha casa. Decoraram, fizeram comida, chamaram os amigos da igreja. Era uma festa de verdade, para comemorar minha conquista, sem segundas intenções. Marcelo fez um discurso. Pai, a gente foi muito idiota. A gente te magoou, te usou, te abandonou. Mas você nunca desistiu de ser um homem bom. E isso nos envergonhou tanto que a gente precisou mudar. Obrigado por não ter desistido da gente, mesmo quando a gente merecia. Carla chorou. Pai, eu quero que meus filhos cresçam vendo o exemplo que você é, não o exemplo que eu fui. André me abraçou forte. Pai, eu tô tentando ser metade do homem que você é, e tô longe ainda, mas vou continuar tentando. Naquela noite eu chorei, mas não de dor, de alívio, de gratidão, porque meus filhos tinham voltado. Não os filhos que eu perdi, mas filhos novos, melhores, mais conscientes. E eu tinha aprendido a maior lição de todas. Perdão não é fraqueza, é força. Mas perdão verdadeiro vem acompanhado de limites, de respeito próprio, de não aceitar migalhas. E só quando eu aprendi a me respeitar, eles aprenderam a me respeitar também. Dezembro de 2026. 2 anos desde aquele Natal terrível em que esperei até as 2 da manhã. Eu estava sentado na varanda de casa, tomando café da manhã com Dona Marta, que agora morava permanentemente comigo. Ela tinha vendido o apartamento dela e a gente tinha dividido as despesas da minha casa. Francisco, você acredita que faz 2 anos? Ela disse, mexendo o café. Parece uma vida atrás. Você mudou tanto? Sorri. A gente mudou juntos. Era verdade. Nós dois tínhamos nos tornado família um para o outro. Ela era como uma irmã mais velha. Eu cuidava dela. Ela cuidava de mim. Era simples, mas era real. Seu Antônio passou para nos buscar. Íamos pescar como todo sábado. E aí, família? Prontos para o nosso momento zen? Ele brincou. Fomos os 3. No lago conversamos sobre tudo e nada. Sobre a vida, sobre as crianças do projeto, sobre os planos para o futuro. Vocês sabem que eu tô com 76 anos, né? Seu Antônio disse. Não sei quanto tempo ainda tenho, mas quero que saibam. Vocês foram a melhor coisa que aconteceu na minha velhice. Não fala assim, seu Antônio, Dona Marta disse. Você vai viver até os 100. Ele riu. Se Deus quiser, mas se não quiser tá tudo bem, porque eu tive vocês. Tive essa família. À tarde fui dar aula. As crianças me receberam com abraços, como sempre. Uma delas, a Júlia, de 11 anos, me deu um desenho. Era eu com uma capa de super-herói e escrito embaixo, Meu herói, professor Chico. Meus olhos encheram de lágrimas. Obrigado, Júlia. Vou guardar isso para sempre. À noite, Marcelo me ligou. Pai, a gente estava pensando, que tal fazermos o Natal na sua casa de novo? Mas dessa vez a gente convida todo mundo. Seus amigos da igreja, Dona Marta, seu Antônio, Dona Joana, todo mundo. Uma grande família. Fiquei surpreso. Você tem certeza? Tenho. A gente aprendeu que família é mais do que sangue. E a gente quer conhecer melhor as pessoas que são importantes para você. Minha voz falhou. Tá bom, filho. Vamos fazer isso. E fizemos. No dia 24 de dezembro de 2026, minha casa estava lotada. Meus 3 filhos, com cônjuges e netos. Dona Marta, seu Antônio, Dona Joana, Padre Lucas, Clara. Até algumas das crianças do projeto foram com os pais. A casa estava viva, cheia de vozes, risadas, crianças correndo.
A mesa enorme, cheia de comida feita por todo mundo. Antes de comer, pedi para fazer a oração. Senhor, há 2 anos, eu passei o pior Natal da minha vida. Sozinho, abandonado, sem esperança. Mas o Senhor não me abandonou. O Senhor colocou anjos no meu caminho. Dona Marta, que bateu na minha porta. Seu Antônio, que me convidou para pescar. Padre Lucas, que me deu propósito. Dona Joana, que me ensinou a criar com as mãos. Clara, que acreditou em mim. Que essas crianças que me ensinaram que família não é quem nasce do seu sangue, mas quem escolhe ficar. Olhei para os meus filhos. E obrigado por meus filhos que erraram, mas tiveram coragem de mudar. Que me machucaram, mas tiveram humildade de pedir perdão. E que hoje estão aqui não por obrigação, mas por amor verdadeiro. Marcelo, Carla e André estavam chorando. Obrigado, Senhor, por essa mesa, por essa família, pela verdadeira família. Amém. Amém. Todos repetiram. Jantamos, rimos, conversamos, trocamos presentes. As crianças do projeto cantaram músicas de Natal. Seu Antônio contou histórias engraçadas. Dona Joana mostrou os artesanatos novos. E eu, sentado na cabeceira da mesa, olhei ao redor. Olhei para Dona Marta, que me salvou da depressão. Olhei para o seu Antônio, que me ensinou que dá para recomeçar em qualquer idade. Olhei para o Padre Lucas, que me mostrou o caminho da fé. Olhei para Clara, que me deu propósito. Olhei para as crianças, que me deram amor incondicional. E olhei para os meus filhos que erraram, mas estavam tentando acertar. E percebi, eu tinha tudo. Não tinha riqueza material, não tinha fama, não tinha luxo, mas tinha amor, tinha família, tinha paz. Às 23h50, Marcelo levantou e pediu a atenção de todos. Gente, antes da meia-noite eu queria fazer um agradecimento público. Pai, há 2 anos a gente te deixou sozinho no Natal. A gente viajou e te excluiu. E pior, a gente disse que você ia atrapalhar. Ele respirou fundo, visivelmente emocionado. Mas quem atrapalhava não era você. Éramos nós. Nós atrapalhávamos a nossa própria felicidade, a nossa própria família, porque estávamos cegos por egoísmo. Você nunca foi um estorvo. Você sempre foi, e sempre será, nosso herói. E a gente está aqui hoje não para se redimir. A gente nunca vai se redimir completamente do que fez, mas para dizer obrigado. Obrigado por não ter desistido da gente. Obrigado por ter mostrado o que é perdão de verdade. E obrigado por ser o homem que você é. A sala explodiu em aplausos. Eu me levantei, fui até Marcelo e o abracei. Carla e André vieram também. A gente se abraçou os 4 chorando. À meia-noite, os fogos explodiram lá fora. Todo mundo se abraçou. Dona Marta me abraçou forte. Feliz Natal, meu irmão. Feliz Natal, minha irmã. Seu Antônio me abraçou. Feliz Natal, Francisco. Você merece tudo de bom. Padre Lucas me abençoou. As crianças me abraçaram. Clara me beijou no rosto. E meus filhos me abraçaram por último, todos juntos. Uma família imperfeita, mas real. Quando todo mundo foi embora, já passava das 2 da manhã. Sentei no sofá, cansado, mas feliz. Dona Marta sentou do meu lado. E aí, esse Natal foi melhor que o de 2 anos atrás? Ri. 1000 vezes melhor. Você sabe por quê? Por quê? Porque você aprendeu a lição mais importante de todas. Família não é quem promete estar presente. É quem realmente fica. E você construiu uma família de verdade. Olhei ao redor. Minha casa estava bagunçada, cheia de copos e pratos sujos, restos de comida, presentes abertos. Mas estava cheia de vida, cheia de amor, cheia de memórias boas. Peguei meu celular e abri as fotos antigas. A foto daquele Natal de 2024. Eu sozinho. A mesa arrumada. Os presentes não abertos. O desespero no rosto. E então, tirei uma foto agora. A mesa bagunçada, presentes espalhados. A casa cheia de sinais de vida. Guardei as 2 fotos lado a lado. De um Natal para outro. De abandono para plenitude. De solidão para família. E agradeci. Agradeci por cada dor, por cada lágrima, por cada noite em que pensei em desistir. Porque sem aquela queda, eu nunca teria descoberto quem realmente se importava. Sem aquele Natal solitário, eu nunca teria construído essa família verdadeira. E sem aquela frase, você ia atrapalhar, eu nunca teria aprendido a minha maior lição. Eu nunca atrapalhei. Eles é que estavam no caminho errado.
E quando eu aprendi a andar no caminho certo, encontrei pessoas que caminhavam comigo, não por obrigação, mas por amor. E isso, nenhum Natal ruim, nenhum filho ingrato, nenhuma rejeição podia tirar de mim, porque família verdadeira não é quem nasce do seu sangue, é quem aparece quando você mais precisa e fica.